Bom dia, alunos do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Vamos para mais uma aula aqui de trigonometria, onde a gente vai dar sequência no sistema trigonométrico e o estudo da circunferência trigonométrica. Nessa aula hoje a gente vai falar um pouco sobre a simetria e corrigir algumas atividades que já foi solicitada referente a esse capítulo também, tá? Então vamos lá, todo mundo com material, todo mundo junto aí. É o livro 2, capítulo 5, página 4. Vamos embora. Gente, então olha só, sobre a simetria, nós vamos observar o primeiro gráfico, que a gente tem um ponto P no primeiro quadrante. E esse arco determinou aí um ângulo de 30 graus. Na segunda figura, a gente consegue visualizar o ponto L, M e N. Esses pontos L, M e N são pontos simétricos ao ponto P. O L é simétrico ao ponto P em relação ao eixo Y, o da vertical. O ponto N é simétrico ao ponto P em relação ao eixo horizontal, que é o X. E o M é simétrico a P em relação à origem. Então, aí nós temos três pontos simétricos ao ponto P. Olha só, para a gente determinar os valores correspondentes aos pontos representados L, M e N, a gente vai usar uma formulazinha seguinte. Referente ao exercício anterior, do slide anterior. Para o ponto L, a gente vai pegar 180 menos o 30 graus. Para o ponto M, como já passou de 180, então eu vou usar 180 mais 30 graus. E o ponto N, 360 menos 30 graus, que era o ponto P do exemplo que a gente viu anterior, tá? Então, de forma geral, a gente tem que um dado ponto no primeiro quadrante, chamado de alfa, olha o desenho, o primeiro gráfico da página. Chamei esse ângulo de alfa. Para eu achar os seus simétricos, no segundo quadrante, que é o ponto L, eu vou usar 180 menos alfa. Alfa é o ângulo que tiver aqui no P. Para eu calcular no terceiro quadrante, eu vou usar 180 mais alfa. E para eu calcular no quarto quadrante, eu vou usar 360 menos alfa. Lembrando que alfa é o ângulo que está lá no primeiro quadrante, tá? Isso em graus. Mas a gente tem também a medida de ângulos em radiano. Em radiano, eu vou usar a mesma relação. Só que no lugar de colocar grau, eu vou colocar a medida em radiano, né? Olha só, na segunda figura, eu tenho o ponto P, que é um ângulo alfa. No segundo quadrante, que é o ponto L, seria 180 graus. 180 equivale a π, então π menos alfa. No terceiro quadrante, seria em graus 180, 180 vale π, então π mais alfa. No quarto quadrante, que em graus seria 360, mas em radiano é 2π menos alfa. E aí a gente consegue achar esses pontos, os valores desses pontos, tanto em grau quanto em radiano. Bom, aqui a gente vai começar a correção das atividades do capítulo 5, da página 5. O exercício 1 pede a gente para localizar o quadrante que se encontra os seguintes arcos. Na letra A, eu tenho um arco de 10.112 graus. Bom, primeiro eu vou pensar o seguinte, passou de 360, então deu mais de uma volta. Então, eu vou pegar esse arco, 10.112, e vou dividir por 360. Eu encontro como quociente 28. Esse 28 é o número de voltas completas que esse arco deu, e ele continuou ainda com o arco, mas não completou outra volta. Essa parte que não completou outra volta é o resto da divisão, aqui onde ficou 32, que eu anotei que é parte de uma volta. Bom, essa parte de uma volta é que eu vou localizar em qual quadrante está. Então, eu vou na circunferência, volto a relembrar vocês que no ponto 1 para x e 0 para y, convencionou-se que todo arco vai começar aí, é como se ele nascesse aí. Então, nascendo daí, e como o arco é positivo, está no sentido anti-horário, então ele vai girar no sentido anti-horário e vai até o 32 graus. Aí no gráfico mostra 32 graus é menor que 90, então tem que estar no primeiro quadrante, tá? Mostrei a setinha aí aonde está girando o arco. Já na letra B, eu tenho 472 graus.
Também vou dividir por 360, percebo que esse arco deu uma volta completa e restou 118 graus, que é parte de uma outra volta, que não completou. Vamos para a circunferência, lembrando que o arco nasce no ponto 1 para x e 0 para y. Então, nós temos que o arco fez uma volta e continuou até 118. O 118 passou de 90, mas não chegou a 180, então está no segundo quadrante. Perfeito? Bom, meninos, olha só, na letra C, o ângulo, o arco dado, tem um ângulo de 4.249 graus, porém negativo. Se ele é negativo, quer dizer que ele está girando no sentido horário. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a divisão de 4.249 por 360, deu 11 voltas completas. E sobrou para a gente 289 como parte de uma outra volta que não completou. Mas onde parou esse arco? Lembrando que ele nasce sempre aqui no ponto 1 para x e 0 para y, girando no sentido horário. O menos 90 fica no lugar onde era o 270, no arco positivo, né? Então, e continua girando. O 270 fica no lugar onde era o 90 positivo, só que agora é o 270 negativo. E o 289, que é o que a gente procura, passou do 270, passou um pouquinho. Então, tá aí marcado de rosa e a setinha mostrando de onde ele chegou, tá? Bom, então ele parou no primeiro quadrante. Então, esse arco está no primeiro quadrante. Na letra D, nós temos também um arco negativo também, girando no sentido horário, que é 7.436 dividido por 360. Dividindo, a gente percebe que deu 20 voltas completas e sobrou ainda aí 236 graus no sentido negativo. Então, lembrando que nasceu o arco no ponto 1 para x e 0 para y, girando no sentido horário, passou pelo quarto quadrante, passou pelo terceiro quadrante e ele para no segundo quadrante. Então, esse arco se encontra no segundo quadrante. Olha, o exercício 2 pede a gente para localizar o quadrante em que está o arco, porém, agora no lugar de estar em grau, a gente tem em radiano. E o primeiro que nós temos aí é 213π sobre 9. Primeira coisa que nós vamos fazer, pegar o 213, dividir por 9, deu 23π e sobrou 6π. Lembrando que esse 6π tem que ainda dividir pelo 9, né? Só que o 23π, que deu no quociente, não é o número de volta, porque em radiano, 2π é uma volta. Então, eu divido esse 23π por 2π. Aí eu percebo que deu 11,5. Quer dizer que deu 11 voltas e meia. Só que essa meia volta é metade da circunferência. E a metade da circunferência é 180 graus, que equivale a π. Então, a gente percebe aí embaixo, ó, que eu tenho que somar o 6 com meia volta, que é o π, dividir por 9. 6 mais π, 6π mais π, deu 7π dividido para 9. O π vale 180, substituí ele por 180, multipliquei e dividi por 9, deu 140 graus. Aí agora ficou fácil para a gente localizar lá no quadrante. Ele está positivo, então está girando no sentido anti-horário, começa lá no ponto 1 para x, 0 para y, passa pelo primeiro quadrante e parou ali no segundo quadrante. Então, esse arco está no segundo quadrante. Bom, a letra B, nós temos 25π sobre 4. Então, eu vou pegar o 25π, vou dividir por 4. A gente observa aí que deu 6π e sobrou 1π. Esse 1π tem que dividir por 4 ainda. E o 6π, se eu quero descobrir o número de voltas, eu divido pela circunferência inteira em radiano, que é 2π. Então, 6π dividido para 2π deu 3 voltas completas. Sobrou, então, 1π para dividir para 4. Está logo aqui embaixo, π dividido para 4. O π vale 180, então ficou 180 dividido para 4, que deu 45 graus. Aí a gente vai lá na circunferência, e ele está positivo, então está girando no sentido anti-horário. A gente percebe lá que o 45 está no primeiro quadrante. Na letra C, temos 17π sobre 8. Então, eu vou pegar o 17, dividir por 8, deu 2π. 2π já é uma volta completa, né?
E sobrou π para dividir com 8. Então, logo embaixo está aí ó, π dividido para 8, que é igual a 180 dividido para 8, que deu 22,5. 22,5 quer dizer que é 22 graus e 30 minutos. E 22 graus e 30 minutos, a gente não chegou no 23 graus. Então, a gente observa que, na circunferência, que esse arco está no primeiro quadrante. Ele é positivo, então girando no sentido anti-horário. Vamos lá na letra D. Na letra D, nós já temos negativo 14π sobre 3. Bom, se ele é negativo, a gente já começa a observar que ele vai estar girando no sentido horário. Então, eu vou dividir o 14π por 3, deu 4π. E sobrou 2π. Só que esse 4π não é o número de volta ainda. Para eu descobrir o número de volta, eu tenho que dividir pela circunferência em radiano, que é 2π. Dividindo 4π por 2π, a gente encontrou ali 2 voltas completas. O menos 2π tem que dividir por 3. Está logo embaixo aí a fração. Substituindo o π por 180, eu tenho negativo 360 dividido por 3, que dá menos 120. Indo na circunferência, no ponto 1 para x, 0 para y, nasce o arco. Ele está no sentido horário, então ele vai passar pelo quarto quadrante primeiro e vai parar no terceiro quadrante, que é menos 120. Olha, o exercício 3 tem letra A e B. Na letra A diz, o octógono da figura é regular. Daí eu já tiro a primeira informação. Polígono regular tem todos os lados com o mesmo tamanho, né? Determine em graus as medidas dos arcos correspondentes a cada vértice do octógono. Aí nós temos o gráfico aí do lado, a gente vai analisando. Primeiro nós vamos pensar, ele está inscrito em uma circunferência. Circunferência tem 360 graus. Octógono, polígono de 8 lados. Então eu vou dividir o 360 por 8, que dá 45 graus. Assim a gente descobre que a cada pedaço de arco que está compreendido entre dois pontos, por exemplo, do A até o B, tem 45 graus. Se eu pegar o arco de G até o H, também tem 45 graus. Então, eu consigo daí partir do ponto vértice A, se eu não comecei arco, só o vértice A, 0 graus. Do A até o B, 45. No vértice C, que vai de A até C, eu vou somando mais 45 ao resultado anterior. Se antes deu 45, mais 45, 90. No C, que está no 90, com o D, somando mais 45, dá 135. No vértice E, somando mais 45, 180. No vértice F, somando mais 45, 225. No vértice G, somando mais 45, dá 270. Somando 45, eu acho o vértice H, 315. Somando 45, eu volto no vértice A, fazendo a circunferência completa, que é 360 graus. Na letra B, a gente tem um hexágono regular, então a gente já sabe que todos os lados têm o mesmo tamanho, os ângulos também. E determine em radiano, só que agora, em vez de ser grau, pediu em radiano, as medidas dos arcos correspondentes a cada vértice desse hexágono. Então, primeira coisa, ele está inscrito numa circunferência. Circunferência tem 360 graus. O hexágono tem 6 lados, vou dividir 360 por 6. Achei 60. Então, cada pedaço de arco compreendido entre dois vértices tem 60 graus. Então, agora ficou fácil. Partindo do vértice A, eu tenho que vale 0 graus, que equivale a 0 em radiano. No vértice B, de A até B dá 60, que em radiano vale π sobre 3. Como é que a gente vai fazer essa conversão? Aulas anteriores aí a gente já viu, né? Transformar graus para radiano, pode usar a regrinha de 3, né? No vértice C, que vai do arco de A até C, é 120 graus, que a gente está somando 60 em 60. Então, eu pego 60 mais 60, deu 120, que em radiano vale 2π rad sobre 3. No vértice D, eu vou pegar o 120, somar mais 60, 180, que equivale a π radiano. E no vértice E, soma 180 mais 60, dá 240, que equivale a 4π sobre 3 em radiano. O vértice F, eu pego 240, somo com mais 60, deu 300. Então, deu 5π sobre 3 em radiano. E somando 300 com 60, vai dar o 360, que a gente volta no ponto A, que é 2π em radiano. Combinado? Olha só que beleza. Agora que a gente terminou de entender o capítulo 5 todo,
a gente já pode resolver aí as atividades da página 6, número 4 e 5, tá? Vou organizar uma outra aula também, vou disponibilizar para o coordenador, que vai colocar no Drive para vocês, e que é uma atividade que vocês devem entregar no e-mail que vai estar lá, tá? Sucesso para vocês aí na resolução das atividades e até a próxima aula.